Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite aqui na presença de Deus. Estamos agora no 5º dia da nossa Semana Jovem novamente. Nós já estudamos vários temas muito importantes. Tem o brinco? Tem o brinco? Olha só, hoje não tem o brinde, mas amanhã nós vamos providenciar um brinde para quem lembrar a mensagem de hoje e a mensagem de quarta-feira que Jailza passou. Então, vocês já vão refrescando em a memória, lembrando que foi que a gente viu quarta-feira aqui com o Jailza. Quem não veio, pergunte a quem veio. E os que estão aqui hoje, vamos memorizar a mensagem de hoje. Hoje você esqueceu o brinde, né? Está no meu canal. Pronto. Ó, quem quiser assistir a mensagem de quarta, tá lá no canal de manhã. Tá lá Angelina Luiza, tá todos os vídeos que vocês imaginarem, estão lá desde 2015 até hoje. Cada suspiro que alguém deu, a manhã filmou. Então, olha. Então, gente, hoje nós vamos ver uma mensagem muito importante, muito relevante para a nossa vida. Hoje nós vamos ver sobre compromisso. E vamos pedir a Deus para nós sermos novamente comprometidos. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Pode passar. Lá em Lucas capítulo 9. Se você está com a sua Bíblia, vamos lá para o terceiro Evangelho. Evangelho de Lucas capítulo 9. Vamos ler aqui uma parte da história de Jesus, em que Jesus fala sobre compromisso. O que é compromisso para vocês? Primeiro eu quero ver aqui a sugestão de vocês aqui. O que é compromisso? O que é que vem na sua cabeça quando a gente fala em compromisso? Marluz, pode falar. Exatamente. Quando a gente marca de ir com alguém para algum lugar e a pessoa ali firma com a gente de ir, não é verdade? Quando a gente fala em compromisso, vocês pensam em que mais? O que? Combinado? Cumprir com o combinado. Sim, cumprir com o combinado, exatamente. Então, quando a gente fala em compromisso, vem várias imagens na nossa cabeça. Um casamento, onde a gente faz ali um compromisso de ficar até a morte com aquela pessoa e até a eternidade também. Quando a gente sela ali uma amizade, a gente também está fazendo um compromisso. Então, quando a gente está falando de vida cristã, dia a dia com Jesus, o que é compromisso? Jesus vai dizer. Vamos ler? Lucas 9, do 57 ao 62. Aqui vão aparecer três pessoas que chegaram para Jesus e disseram: Mestre, nós queremos seguir o Senhor para onde o Senhor for. E olha o que Jesus disse. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então aqui apareceu uma pessoa para Jesus querendo segui-lo. E Jesus já deixou claro uma coisa: olha, para onde eu vou, para onde o Filho do Homem vai, ele não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus já estava querendo dizer: olha, não tem regalias, eu não vou prometer conforto, apenas que você me siga. Eu estou levando a mensagem da salvação, eu sou o Messias, o Filho de Deus, me siga, mas eu não estou prometendo conforto, não estou prometendo regalias. Vamos continuar lendo? 59 em diante. A outro Jesus disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Aqui nesse caso, muitos estudiosos afirmam que provavelmente essa pessoa aqui, ela estava pedindo permissão para cuidar do pai até que o pai morresse. Ou seja, ele não estava querendo seguir Jesus naquele momento. Aquele pai estava doente e ele queria ficar cuidando daquele pai até a morte. Mas Jesus disse: olha, tem outras pessoas que podem ficar cuidando dele. Eu estou chamando você para me seguir. Então, em obediência à minha palavra, você precisa me seguir nesse momento. Mas aí, como não conta o restante da história, provavelmente essa pessoa não seguiu Jesus.
E agora nós vamos ver o terceiro caso aqui. Verso 61. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, aqui nesses três casos, Jesus está mostrando a importância do compromisso. Quando Jesus chama para você segui-lo, é para você deixar tudo e segui-lo. Deixar tudo para trás, fazer um sacrifício e segui-lo. Então, pode passar. Jesus nos chama para fazermos um compromisso com Ele. Para nós fazermos coisas por Ele. Para nós assumirmos riscos em nome dEle. Isso é viver por Jesus. E olha, se Satanás puder fazer com que você não faça nada, não se comprometa com nada, ele vai se sentir vitorioso. Um dos maiores enganos que Satanás pode colocar na nossa cabeça é de que a gente pode ficar a vida toda apenas como espectadores. Infelizmente, tem muitas pessoas que vêm para uma programação como essa, para cultos maravilhosos aqui, mas infelizmente ficam apenas na condição de espectadores, apenas assistindo, apenas somente vendo. Eu sei que tem muitas pessoas que vêm e gostam da mensagem e aprendem muito ouvindo e aprendem muito vendo. Mas tem muitas pessoas que já sabem muito, já de tanto ver, de tanto assistirem, já sabem o suficiente. Mas elas não participam, elas não se envolvem em repassar aquela mensagem para alguém. Então, olha, Satanás ele gosta muito quando você não se compromete, quando você não assume responsabilidades com aquilo que você vê e com aquilo que você ouve. Jesus nos chama para nós fazermos um compromisso, para que esse lugar aqui seja um lugar onde você vê e você participa. A sua presença aqui é muito importante. Olha, Satanás vai colocar várias frases na sua cabeça. Olha, eu vou fazer isso amanhã, vou fazer isso na semana que vem, isso não é tão importante, ninguém vai sentir minha falta se eu não estiver lá. Acho que muitas pessoas têm esse pensamento, por exemplo, com relação à igreja. Se eu não for, o culto vai acontecer do mesmo jeito, se eu não for, as coisas vão acontecer da mesma maneira. Mas olha, a sua presença é sentida e a sua falta também. A sua presença é importante, a sua participação mais ainda. Deus quer um compromisso. Todo mundo aqui tem uma participação, todo mundo aqui tem uma parte muito especial no reino de Deus. A igreja, ela não é, por exemplo, como um cinema ou como um teatro, em que você apenas paga para assistir e vai embora. Você não limpa ali os bancos, você não coloca ali o filme, você não escreve o roteiro, você não ajeita o telão, você não ajeita o som, você só paga para assistir e sair. A igreja é um lugar onde todos nós participamos, não porque é obrigatório, mas porque é um prazer nós servirmos a Deus. Então Deus quer que nós tenhamos um compromisso, que nós não sejamos apenas envolvidos, mas nós sejamos comprometidos. Qual é a diferença entre ser envolvido e ser comprometido? O que é que vocês acham? O que é uma pessoa que é só envolvida e o que é uma pessoa que é comprometida mesmo? Qual é a diferença? Envolvimento e comprometimento. Exatamente. Eu vou contar aqui um diálogo aqui, não é uma história não, mas é uma historiazinha pequena. Uma galinha, ela queria começar um negócio muito lucrativo. Ela estava com um sonho de criar um negócio. E aí ela chamou um porco e disse: olha, estou pensando em fazer uma comida aqui, um omelete. E aí eu vou chegar com os ovos, você chega com o bacon. Aí o porco disse: você vai doar os ovos, mas você vai continuar viva. Se eu der o bacon, eu vou morrer. Olha aí. Vocês estão vendo a diferença de envolvimento e comprometimento? A galinha só se envolveu. Ela deu os ovos, mas ela ficou viva.
e foi viver a vida dela. Ela lucrou e foi viver a vida dela. Agora o porco contribuiu para aquele negócio, mas aí ele teve que dar a sua vida. A galinha se envolveu, mas o porco, ele se comprometeu. Pode falar, Marcos. Antiga. Perguntei a Raulinho. Então, olha, envolvimento e comprometimento. Envolvimento é você só ir na onda. O comprometimento é você se arriscar a fazer qualquer sacrifício se for preciso. E por Jesus, que deu a sua vida por nós, nós podemos fazer qualquer sacrifício. Nós devemos assumir qualquer risco e fazer qualquer sacrifício. Amém? Então, olha, pode passar. Deus, Ele não procura pessoas extraordinárias. Você sabia disso? Deus não fica procurando pessoas hipertalentosas, pessoas espetaculares. Se fosse assim, talvez a maioria de nós não estaria aqui, ou nenhum de nós. Quem aqui tem uma voz esplêndida, uma voz profissional, que nem Leonardo Gonçalves, sabe fazer aqueles melismos, aquelas coisas? Quem tem essa voz? Que canta de forma espetacular? Não tinha, né? Olha, por melhor que nós cantemos, nós não somos profissionais. Nenhum de nós aqui é extraordinário cantando. Quem aqui tem uma dicção boa, que sabe falar para milhões de pessoas? Mãe. Por melhor que nós preguemos, por melhor que a gente saiba falar ou conversar, eu acho que nenhum de nós tem o dom assim de falar de forma profissional para milhões de pessoas, para um auditório imenso. Neide? Então veja, Deus, Ele não vai chamar pessoas extraordinárias. Ele chama pessoas comuns, como eu e você. Ele chama pessoas que leem, Ele chama pessoas que não sabem ler. Ele chama pessoas que enxergam em HD e pessoas que são cegas. Ele chama pessoas que vão para todo lugar e pessoas aleijadas. Ele gosta de chamar pessoas simples. Ele adora chamar pessoas comuns. Porque existe aquela frase, uma frase muito conhecida que eu vou começar e vocês completam. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Ele chama pessoas como eu e você, para que Ele possa desenvolver. Ele pega o simples e transforma em extraordinário. Amém? Mas para isso, é preciso que a gente se comprometa. É preciso que a gente faça um pacto com Deus. E olha, tem uma frase que diz, uma música que eu gosto muito, que diz assim: Deus não precisa de alguém de intelecto em comum, e nem está à procura de alguém só para ser mais um. Ou seja, Ele não está procurando uma pessoa inacreditável e nem uma pessoa só para contar números. Ele se interessa especialmente em mim e em você. Amém? E olha, aqui tem algumas coisas muito importantes que nós devemos fazer todos os dias. Ter um comprometimento com a palavra, com a meditação, sozinha com o Senhor todos os dias, e obter encorajamento dos seus companheiros crentes. Isso é ter compromisso com Deus, tanto na comunhão quanto no relacionamento. Agora, tem uma outra coisa muito importante, um outro aspecto muito importante. É que quando você se compromete com Deus, Deus também faz um compromisso com você. Sabia disso? Que Deus se compromete com você? Eu vou dar um exemplo. O dízimo, por exemplo. Lá naquele verso, vamos ler esse verso? Nós não vamos falar de mordomia hoje, mas é só para vocês verem como, quando a gente se compromete com Deus, Deus se compromete com você. Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. Só para vocês verem como Deus gosta de fazer um acordo com você, se comprometer com você. Malaquias 3:10. Aí você pensa assim, como é que o Criador do Universo, Ele se compromete com uma pessoinha tão pequenininha quanto eu? Por que Deus faz isso? Por que Ele se importa de se comprometer com você, sendo que a gente não vale nada? Por que Ele se importa de se comprometer com você? Malaquias 3, verso 10. Olha só, aqui nesse verso, Deus vai dizer o que você vai fazer para Ele e o que Ele vai fazer para você. Olha, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Olha só, você faz a sua parte.
Você traz os dízimos à casa do tesouro. Você se compromete comigo. E agora olha o que eu vou fazer com você. Final do verso. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor. Ou seja, pode anotar, pode printar, pode fazer prova de mim. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida, bênçãos de ruma. Amém. Ponham-me à prova, quero ver se eu não vou ser fiel. Eu me comprometo com vocês. Se vocês se comprometerem comigo de verdade, de fazer tudo que eu mando, tudo que eu peço, eu me comprometo de abençoar a vida de vocês. Amém? Que tal um Deus assim? Um Deus que se compromete com você, que faz um acordo com você, que quer ser o seu amigo. Um Deus que sacrifica por você, Ele pede que você se sacrifique por Ele. Que você tenha um compromisso com Ele. Amém? Então, olha, tem uma frase de Marinilson que eu acho muito importante da gente sempre lembrar. Eu não sei se é dele, mas é uma que ele sempre diz. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Amém? Vamos decorar essa frase? Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Então, olha, é importante e é necessário para a nossa vida nós temos um compromisso com Deus. Agora, todo compromisso, todo acordo, ele precisa ser testado. Ele precisa passar por uma prova para ver se aquele compromisso é de verdade. Pode passar. Então, olha. Pode passar. Olha só, vamos ler aqui a frase desse homem. De duas dores, todos nós sofreremos de uma. Ou a dor da disciplina, ou a dor do arrependimento. A diferença é que a disciplina se pesa em gramas, ao passo que o arrependimento se pesa em toneladas. Olha aí. A dor do arrependimento, de fazer uma coisa errada e depois você se arrepender, é muito maior do que a dor da disciplina, que serve para a sua correção. Então, em muitos momentos, nosso compromisso com Deus, Ele vai nos disciplinar, porque muitas vezes nós erramos. No nosso compromisso com Deus, Ele sempre é fiel com a gente, mas nós nem sempre somos fiéis com Ele. Então, por isso que algumas vezes nós podemos passar por momentos em que Ele nos disciplina. Mas essa dor da disciplina, ela é pouca, ela é necessária para que a gente possa se arrepender e nos desenvolver. Amém? Amém. Então, olhe, todo compromisso vai ser testado. Na Bíblia, todas as vezes que alguém fazia um compromisso com Deus, havia uma prova, havia um teste. A maior prova, assim, a prova mais famosa na Bíblia que fala sobre compromisso com Deus, que fala sobre fé, é a prova de Abraão. Abraão se comprometeu com Deus e Deus se comprometeu com Abraão. Só que o que foi que aconteceu? Nasceu Isaac e Abraão começou a passar o tempo todo com Isaac. Isaac era o xodó da vida de Abraão. Abraão amava Isaac acima de tudo, mas ele no seu coração afirmava que ainda amava Deus. Então Deus precisou fazer uma prova, um teste, para ver se o amor de Abraão a Deus se era verdadeiro, ou se ele amava mais a Isaac do que a Deus. E no momento em que Abraão se dispôs a sacrificar o seu filho por amor a Deus, Deus parou aquele teste, parou aquela prova, porque ali Abraão demonstrou a sua fidelidade a Deus. E ao longo da Bíblia, Deus coloca os personagens da Bíblia em vários momentos de prova, em vários momentos de teste, para testar se aquele compromisso é de verdade ou não. E olhe, se tem um personagem na Bíblia que passou por várias provas ao longo da sua vida, esse personagem é o apóstolo Paulo. Vamos ver ele contando as provas e as dificuldades que ele passou ao longo da sua vida. Vou passar. Vamos lá, olha, para o livro de 2 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 28. Vamos ler aqui as histórias que o apóstolo Paulo conta das suas provas com Deus. Se você se compromete com Deus, Ele vai fazer uma prova disso. Vamos para 2 Coríntios 11, do 23 ao 28. Vamos ler? Olhe as várias coisas que aconteceram na vida de Paulo. 2 Coríntios 11, do 23 até o 28, diz assim: são ministros de Cristo?
falando como se estivesse fora de mim, afirmo que eu sou ainda mais, em trabalhos, muito mais, em prisões, muito mais, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. Ou seja, 5 vezes Paulo foi açoitado 39 vezes pelos judeus. Verso 25. 3 vezes eu fui açoitado com varas, pedaço de pau. 1 vez eu fui apedrejado. Paulo contando. 3 vezes eu naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Olha as histórias da vida de Paulo. Você acha que a vida de Paulo era tranquila? Verso 26. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, ou seja, compatriotas, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Olha aí a vida de Paulo. Ele passou pela morte várias vezes. De todas as formas ele passou por dificuldades. Porque você sabe que Paulo pregava em nome de Jesus. Então onde ele chegava ele era perseguido, ele era tratado dessa forma. Mas vocês pensam, como é que Paulo completou a sua jornada e foi até o fim sem desistir de Jesus? Porque o que foi que motivava Paulo a manter o seu compromisso com Deus? Vocês viram que ele passou por todas essas provas. Abraão passou por aquela. Você também passa por provas. Eu sei que você passa, porque eu também passo. E por que Paulo passou por cada uma dessas provas sem desistir? Atos 20, verso 24. Você está em 2 Coríntios, você vai para a esquerda. Atos capítulo 20, versículo 24. O que era que motivava Paulo a não desistir? O que era que motivava Paulo a passar por açoites, a passar por sofrimentos? Por que era que ele aguentava tudo isso? Vamos ler? Aqui está diferente, mas na versão de vocês acho que é um pouquinho melhor de acompanhar. Vamos ler? Atos 20 e 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ou seja, a vida para Paulo não era a coisa mais preciosa do mundo. Desde que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém? O que era que motivava Paulo? A pregação do Evangelho. Enquanto eu não pregar para o máximo de pessoas o Evangelho que eu recebi, a minha vida não é a mais preciosa para mim, não é a coisa mais preciosa do mundo. Eu estou disposto a sacrificar a minha vida para completar a missão. O objetivo dele era tão cativante, era tão atraente, que ele estava comprometido a pagar o preço. Então, gente, talvez hoje Jesus não esteja pedindo para você entregar a sua vida, para você morrer numa fogueira, ou para você morrer crucificado, apedrejado, seja lá como for. Talvez hoje o que ele esteja pedindo, que talvez seja até mais difícil do que isso, é viver por Ele. Se morrer por Ele vocês acham que é complicado, talvez viver por Ele seja um pouco mais difícil. Mas apesar de ser difícil, é prazeroso. Apesar de ser difícil, é recompensador, é gratificante. Você tem uma paz interior, você tem uma felicidade que resiste, mesmo que tudo esteja ruim à sua volta. Esse é o pedido de Jesus. Vou passar. Que você viva por Ele, que você entregue a sua vida nas mãos dEle. E em tudo que você faz, você honre o nome dEle. E olha, quero ler com vocês também um outro verso, também de Paulo. Vamos para Filipenses. Vamos para a direita. Filipenses 3, do 12 ao 14. Filipenses 3, do 12 ao 14. Como é que Paulo ele termina essas palavras dele? 3, 12 a 14. Vamos ler?
Depois de tudo que ele sofreu, olha o que ele fala. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Esquecendo o que fica para trás, vivendo o presente, mas com os olhos no amanhã, com os olhos no objetivo, nós podemos firmar nosso compromisso com Deus todos os dias e sermos fiéis em qualquer prova da nossa vida. Quem quer ser fiel, não importa o que aconteça, em cada prova que Deus peça a você, se você precisar dar a sua vida, que você entregue, e se for preciso você viver por Jesus, que você viva. Quem quer tomar essa decisão? Vamos ficar de pé? Vamos cantar essa música? Vamos pedir a Jesus, vamos pedir a Deus para nós sermos fiéis durante toda a nossa vida, e que a nossa morte também seja para o louvor dele. Fiéis a toda prova, em qualquer momento, em qualquer lugar. Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel
Amém? Oremos. Senhor Deus, como a Tua palavra diz, se nós amamos é porque o Senhor nos amou primeiro. Então qualquer sacrifício que nós fizermos nessa vida, Senhor, para o Senhor, é pouco comparado ao que o Senhor já fez por nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas comprometidas, não só com nossos amigos, não só com nossa família, não só com nosso cônjuge, mas principalmente contigo. Nos ajuda, Senhor, a honrar nossos compromissos contigo. Nos ajuda, Senhor, a honrar o compromisso de estudar a Tua palavra todo dia, de orar, de virmos aqui, Senhor, para buscarmos força em união. E pedimos, Senhor, para que novamente nós possamos estarmos ligados a Ti. E que sejamos fiéis a toda prova, seja qual for a prova, se for a morte, se for a vida para o Teu serviço, seja qual for, que nós possamos estar prontos para sermos fiéis. Fica com cada jovem e com cada adulto que está aqui nessa noite, que amanhã nós possamos vir novamente, para termos uma nova mente dada por Ti. Dá-nos uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém.